Nós vamos continuar a nossa meditação, que nós estamos fazendo sobre disciplinas espirituais. Lembrando também que na quarta-feira estamos estudando o livro de 1 Pedro. O nosso horário tem sido 19 horas, para a gente não estender muito depois das 8, que é o toque de recolher. E então nós estamos fazendo o culto às 19 horas. Está lembrando, acredito que todos já acostumaram. E que Deus esteja abençoando, possamos estar firmes, acompanhando aí os trabalhos da igreja, participando do nosso grupo lá do WhatsApp. Tem aqui no boletim o número, se alguém não faz parte, quiser incluir o seu nome lá. Lá a gente passa alguns pedidos de oração, alguns avisos. Que Deus continue a abençoar. Vamos fazer uma leitura bíblica. Nós vamos ler apenas um versículo, Eclesiastes. Coloque aqui para mim, Thales. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, isso mesmo. Vou fazer essa leitura. Eclesiastes capítulo 7, versículo 9. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Vamos fazer uma oração? Pai querido, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na Tua casa mais uma vez nessa noite. Agradecemos a Ti, ó Pai, pelas nossas vidas. Agradecemos a Ti pela igreja e pela oportunidade agora que o Senhor nos dá de estudar a Tua palavra, Deus. Que nós possamos estar sempre fortalecidos no Senhor, na força do Teu poder, ó Pai, possamos tomar as nossas decisões, possamos viver a cada dia. Obrigado, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, disciplinas espirituais são exercícios que nós podemos fazer para fortalecer, né, como diz aí, espiritual, para fortalecer a nossa vida espiritual. Sim, existem exercícios espirituais. Sim, existe a necessidade de praticar estes exercícios. A vida espiritual não é algo simplesmente magia, né? Superstição, aí Deus veio, Deus falou e Deus mostrou, mas nós precisamos estudar a palavra, precisamos orar, precisamos jejuar, e assim nós temos estudado. Começamos falando sobre disciplinas interiores, meditação, oração, jejum e estudo, e hoje nós vamos começar as disciplinas exteriores. Vamos falar sobre simplicidade, essa primeira disciplina espiritual. Para que a gente entenda a necessidade de ter disciplina espiritual, há uma única coisa que nós precisamos ter: é esse anseio por Deus, é esse desejo de estar na presença de Deus. Por isso é tão sério, irmãos, quando a gente não se preocupa com isso. Quando a gente, vamos dizer, que é aquele crente que não quer orar, que não quer ir à igreja, que não se preocupa com as coisas de Deus, algo está errado. Porque se você está interessado por alguma coisa, você vai fazer de tudo, vai se esforçar para que aquilo seja executado. Quando nós estamos interessados em estar próximos de Deus, a primeira coisa que acontece é nós termos essa vontade de buscar a Deus. O nosso texto geral, base, é o Salmo 42, 1 e 2, que diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por Ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? A minha alma tem sede de Deus.
A expectativa aqui, né? Quando irei, quando poderei estar mais próximo de Deus? Então, nós sim precisamos exercitar. A disciplina da simplicidade, acredito que é algo que, de certa forma, vamos dizer assim, né? Nós temos um pouquinho dela. Nossa igreja não é uma igreja que busca grandes coisas, que busca grandes relatórios, grandes programações. Acredito que a maior parte das famílias aqui tem vivido nessa simplicidade. Mas a gente tem sempre que aprender, né? Porque a gente está vivendo num mundo tão que valoriza tanto as coisas complicadas, tanto as coisas mais chiques, tanto as coisas de mais consumo, que às vezes a gente está indo junto. Nem percebeu, mas o que era simplesinho já está todo arrumadinho, né? Todo complicadinho. E nós precisamos sim. Eclesiastes, eu li 7:9, mas é 7:29, irmão. Desculpe a minha falha aqui. Eclesiastes 7:29 diz: eis que o Senhor, eis o que tão somente achei, que Deus fez um homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Então, eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Na Bíblia de Jerusalém diz: Deus fez o homem reto e este procura complicações sem contas. A vida é simples, as coisas que Deus coloca para nós, para que a gente possa executar, elas não são cheias de grandeza. A gente vê várias passagens da Bíblia, nós vamos ler algumas delas, falando sobre uma vida simples, falando sobre viver com contentamento. Não é a Bíblia que nos ensina a buscar luxo, a buscar coisas complicadas, sofisticadas. Mas o homem procura complicações, o homem procura fugir dessa simplicidade. Então, nós entendemos que essa disciplina é uma realidade interior que resulta no estilo de vida exterior. Dissemos que é a primeira que nós estamos estudando, disciplina exterior. Mas ela tem que começar onde? É do interior para o exterior. Repare que a gente vai falar sobre simplicidade, já quero deixar claro que simplicidade não é simplesmente ser simplista, ser pobre, não ter nada. Você encontra pessoas muito ricas que são super simples, que não ostentam, que não gastam de forma excessiva. E você encontra pessoas até mais humildes que gostam de coisas complicadas e gastam o máximo que podem, né? E fazem coisas que não são tão simples. Então o fato começa dentro, é do nosso coração a simplicidade. Por isso a gente precisa tratar primeiro o coração, para que a gente possa ter uma vida simples. E o que acontece? Por que o homem busca essas complicações, busca esses luxos, busca essa vida, vamos chamar assim, uma vida de ostentação? O fato de faltar o centro divino, o fato de faltar Deus no coração. A pessoa volta, se apega para o que é externo, para as coisas. Uma forma de tentar preencher um vazio de Deus. E aí se apega com o que há externo. Essa ansiedade de possuir coisas, de desfrutar de coisas, muitas vezes para demonstrar, impressionar os outros. A gente percebe que o herói muitas vezes é aquele que era bem pobrezinho, bem humilde, e de repente ele se transformou num grande empresário, ele se transformou naquela pessoa que anda em vários carros importados e tem a sua mansão. Não é isso que a gente vê, principalmente desses youtubers, né? Uns 2 ou 3 que conseguiram ficar, 2 ou 3 não, tem mais, né? Que conseguiram ficar milionários, ou um jogador de futebol, ou uma pessoa que era bem pobre e depois fica rica. Perdeu-se aquele referencial de uma pessoa rica, que de repente abandona sua riqueza,
e se faz pobre para ajudar lá, sei lá, numa tribo indígena, ou para ajudar algum necessitado, ou dar os seus bens. Isso não tem muito, né? Não tem muito, que chique. Não, o chique é você passou da pobreza e se tornou rico. E você agora ostenta as coisas. Mas vamos ver um pouquinho a Bíblia. Lá desde o Antigo Testamento, eu disse que a Bíblia fala muito sobre simplicidade, fala muito sobre essa questão de nós vivermos e lembrarmos que tudo que nós temos vem de Deus. Hoje nós lemos, há pouco na liturgia, o Salmo 24, que fala: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. E esse Salmo diz para nós que nós não temos nada, e nós não somos nada, nós nem somos de nós mesmos, Deus é o nosso dono. Você encontra na Bíblia falando sobre o ano do jubileu. Era um ano que se perdoava as dívidas, devolvia propriedades, para que não ficasse um grupo de pessoas muito ricas e um grupo sem nada. Você vê o Salmo 62:10, que diz que se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. E aí há várias passagens falando que a gente não deve colocar no coração o bem material. Quando a gente coloca no coração, a gente começa a cobiçar o que é do próximo. O 10º mandamento fala isso: não cobiçarás. E é o luxo que começa a valorizar mais o ter, não se importando com o outro, não se importando nem de tirar do outro para que eu tenha. No Novo Testamento, Jesus fala em várias passagens que nós não devemos servir a dois senhores, e lá diz: não deveres servir a Deus e às riquezas. Jesus também disse: onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Não acumuleis vós outros tesouros sobre a terra. De que adianta, irmãos, acumularmos tesouros sobre a terra? Pois nós não sabemos o dia de amanhã. Quantas pessoas que tinham muitas coisas, mas de repente partiram desse mundo. Tende cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza. A vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Lucas 12:15. É fácil ler isso, né? Bonito. Mas por que a gente acorda de manhã e parece que a nossa vida está relacionada com o que nós temos, com o que nós conquistamos? Porque realmente muitas vezes nos falta essa consciência, essa verdade no nosso coração, a necessidade da simplicidade no coração. Paulo diz que os que querem ficar ricos caem em tentação, cilada, muitos caem em ruína e perdição. Hebreus diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Mais abaixo a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão das posses, como nós queremos consumir coisas e com certeza a maioria das coisas que nós queremos e nós compramos não estão relacionadas a uma necessidade, mas sim a um desejo apenas, desejo de ter, desejo de possuir. Já disse no início que essa mensagem que fala sobre simplicidade não está apelando para que a gente tenha uma vida pobre, no sentido de que é mais pecador aquele que tem dinheiro do que aquele que não tem. É bem claro na Bíblia que é colocar o coração nos bens materiais, que é o pecado, que é o erro. Então, simplicidade não é pobreza, não é buscar abandonar os bens materiais. Deus quer que nós tenhamos a provisão material suficiente. E Deus até nos abençoa com muito mais do que o suficiente. Acredito que a maioria daqui pode dizer isso, né? Deus tem me dado muito mais do que eu preciso. Talvez não tanto, né? Mas dá mais do que eu preciso, com certeza. Muito mais. Então a palavra de Deus fala sobre essa vida abundante.
sobre essa bênção que é ter as coisas, mas fala sobre o cuidado para não colocar o coração nessas coisas. Principalmente nunca esquecer que Deus que deu todas as coisas. Não fui eu que conquistei nada. Que eu não sou melhor do que qualquer um outro que não tem nada. Quando a gente vê alguém passando necessidade, eu acredito que isso vem na mente de cada um de nós, não é? O quê? Aquela pessoa que está ali passando necessidade, como eu citei hoje cedo, um pai pegando comida no lixo para o filho, poderia ser eu ou você, porque a gente não tem diferença nenhuma daquela pessoa. E é duro pensar assim. Imagina uma situação dessa, você não tem uma condição financeira e não ter coragem, às vezes não tem coragem de pedir, e você vai procurar um alimento, a ponto de ter que procurar alimento no lixo. Então nós percebemos que o ponto principal aqui não é não ter as coisas, mas é colocar o coração nas coisas. Deus quer que a gente tenha as coisas, Deus permite que a gente tenha as coisas, mas vida é uma vida simples. Eu não anotei, mas a gente poderia citar vários exemplos de pessoas muito ricas, que vivem de uma forma muito simples. Um dia desse eu estava vendo um desses vídeos assim, que falava sobre os milionários, bilionários, que fazia, um desses que eu vi, fazia 15 anos que não trocava de carro, estava lá no mesmo carro dele. Aí você fica pensando, para quê? Por que não gasta? Vai deixar esse dinheiro no banco, vai morrer, vai ficar para os outros. Mas por que gastar? Eu preciso de trocar o meu carro? Aí essa é a questão. Gastar só por gastar? Para não deixar para ninguém, né? A nossa mensagem tem como ponto central simplicidade, baseada numa passagem, Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, o ponto central da disciplina da simplicidade é buscar primeiro o reino de Deus. E esse texto diz tão claramente, e tudo o que for necessário virá na ordem e no momento certo. Eu não preciso perder o sono, eu não preciso ficar desesperado, eu não preciso economizar tudo com medo de que vai me faltar, tem que guardar tudo, não precisa gastar tudo, mas não precisa guardar tudo, com aquele desespero. Separei aqui alguns pontos. A expressão exterior da simplicidade. No livro que eu estou resumindo, tinham 10 pontos, eu coloquei 5 pontos aqui. Como é que a gente pode ter essa vida simples? Em primeiro lugar, compre as coisas por sua utilidade e não por seu status. Quer anotar aí? Tem jeito? Só 5. Compre as coisas pela sua utilidade e não pelo status. Difícil isso, não? Mas muitas vezes a gente compra algumas coisas não pela necessidade, mas porque aquilo vai acrescentar alguma coisa, prestígio, sei lá o quê. Seja um carro, seja uma casa, seja um celular, roupa. Quantas vezes você compra roupa por causa de uma etiqueta? Ou você compra um carro, modelo tal por causa da aparência? É o que eu citei há pouco, né? Trocar de carro, né? Eu troquei de carro, sendo que não há necessidade, mas porque preciso, né? Afinal de contas, o carro é algo que mostra quem eu sou, né? Mostra, não sei. Casa, eu fico impressionado com algumas casas, né? Duas pessoas morando numa casa com 7 quartos, mas não sei o que, tal. Será que precisa de tudo isso?
Compram mais do que precisam, não porque precisam, mas porque desejam. E aí não precisa ser coisa grande, né? Tantas outras coisas que nós entendemos assim. 2, crie o hábito de dar coisas. Então, se o primeiro é compre conforme a utilidade, não status, o segundo é crie o hábito de dar coisas. E aí um pouco do que eu já falei, a gente pode repetir aqui. A primeira questão de eu criar um hábito de dar coisas é eu lembrar que tudo que eu tenho não é meu, é Deus que me deu. Não conquistei por mérito, não. Por mais que você seja um trabalhador excepcional, né? Foi Deus que te deu. Tem pessoas, às vezes, com a mesma capacidade, e uma tem um emprego e a outra está desempregada. Às vezes tem gente com mais capacidade que está desempregada e o outro que está empregado lá não vale nada. Nós não sabemos muito bem a lógica dessas coisas. E se nós temos que aprender a distribuir. Tornar os nossos bens disponíveis aos outros. Lutero fala uma coisa, achei um pouco pesada, mas olha o que ele diz. Se nossos bens não estão disponíveis à comunidade, são bens roubados. Ou seja, nós precisamos entender que nós podemos sim ajudar os outros. Não é que você vai dar tudo para os outros. Mas como eu dei um exemplo hoje cedo, uma pessoa no supermercado viu uma pessoa sentada numa sarjeta ali, uma pessoa que provavelmente catava alguma coisa na rua, foi até ele e perguntou, você quer que eu compre alguma coisa? O que você está precisando? E o fulano falou, eu preciso disso. Ele não pediu o supermercado inteiro, né? Pediu 3, 4 itens lá. Mas foi lá, comprou e deu aquilo. É ser disponível aos outros, em alguma medida. Um outro problema que acontece de não doar é aquilo que eu falei há pouco. Parece que a gente tem medo que vai faltar. Ou nunca passou isso pela sua cabeça? Ai, mas se eu doar R$100 para o fulano ali, isso vai fazer uma falta para mim. Tá, mas aí daqui meia hora aparece uma coisa de R$100 lá na internet e você fala, nossa, eu preciso tanto dessa sapato, né, Denise? Desse sapato. Não sei se tem sapato de R$100, tem, deve ter. Preciso desse sapato. Aí você fala, não vai faltar não. Fecha umas contas aqui, vou dar uma apertadinha ali e vou comprar. Na hora de dar para o outro, ajudar o outro, não dava. Agora, que é para comprar uma coisa para você, dê um jeitinho, não é? Nós somos assim. Então a questão não é que vai faltar. A questão é que às vezes nós não temos essa simplicidade no agir. De não se importar em ficar sem uma coisa, porque eu vou dar aquilo para outra. Não sei se passou já pela sua cabeça disso. Uma coisa que você gosta e você quer comprar para você e de repente você fala, olha, se isso é tão bom, eu vou comprar, mas eu vou dar para uma pessoa, seja de aniversário, né? Dá para alguém aquilo que você ia comprar para você. Espero que a pessoa goste, né? Porque você ficou sem o negócio, deu para alguém e a pessoa não gostar, não dá certo. Mas brincadeiras à parte, são formas que a gente tem de demonstrar que, olha, eu vou passar muito bem sem determinadas coisas. E dinheiro sempre é assim, irmãos. Quanto a gente tem, a gente vai encontrando o que comprar, né? Às vezes sempre um pouquinho a mais do que a gente tem. Você recebe tanto, você gasta tanto e mais um pouco. Mas se eu aumentar o meu salário vai resolver. Dobra o seu salário, você vai gastar o dobro e mais um pouco. Que de repente vai faltar. Quantas pessoas ricas você fala, essa pessoa não falta nada. E de repente você percebe que aquela pessoa está reclamando que não está tendo condições. Por quê? Porque comprometeu todo o dinheiro. Desacumule, né? Nós falamos acho que um dia desse de manhã sobre isso. Perceber o tanto de coisas que a gente tem que não usa em casa, guardada, seja roupas, seja até algum material, alguma coisa que você tem lá guardado e não use. Então, primeiro, compre as coisas por sua utilidade, não por seu status. 2, crie o hábito de dar coisas. 3, cuidado com as propagandas. Aí está dentro do mesmo tema, né, de consumismo. Cuidado com as propagandas, tantas propagandas. Hoje você fala sapato, igual eu falei.
Aí pode olhar no seu celular lá, já vai ter propaganda de sapato, porque o celular tem ouvido, ele escuta. Então vai aparecer a propaganda. Clicou numa propaganda, vai aparecer 200 propagandas daquele produto. Até depois que você compra, né? Foi tanta propaganda que você comprou, pelo menos mais uma semana vai ficar aparecendo aquele produto para você. E o duro é que aparece com um preço mais baixo ainda do que você acabou de comprar, né? Só para você passar raiva. Então, cuidado com as propagandas. Hoje a gente está tendo um problema também dos serviços de internet, serviços. Lembra que antigamente tinha uma tal de Sky, e você pagava uma coisa cara e tinha um monte de canal? Agora aqueles 90 tantos canais lá, cada um virou um serviço de assinatura. Aí cada um é 20, 30 reais. Quando você vê, você está pagando Netflix, está pagando Disney não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E serviço para o seu backup do seu celular, e mensalidade de antivírus. Não sei se eu estou falando coisas que fora da realidade. Não, né? Tá acontecendo isso direto. E quando a gente vê, a gente está pagando umas coisas lá que nem usa. Cuidado com promoção, a gente não precisa falar, né? Ah, mas está tão barato, preciso comprar. Está muito barato. Olha como está barato. Barato é o preço daquilo que você quer. Se você quer uma coisa, você sempre vai achar que está barato. Parcelamentos, empréstimos, coisas que a gente compra que tem a tal da obsolescência programada, né? Você compra, mas daqui 6 meses já não serve mais. 4, aprenda a desfrutar das coisas sem possuí-las. A gente tem uma ideia, muitas vezes, uma obsessão, que possuir uma coisa é a única forma de desfrutar daquilo. E por quê? Não é assim, você não precisa comprar a praia para se sentir bem na praia, não é? Você pode desfrutar daquele lugar. E assim tantas outras coisas. Não precisamos comprar as coisas, todas as coisas. Não podemos também, claro. Nós precisamos aproveitar, principalmente, como eu disse, a natureza, um parque, um lugar. E lembrar que é de Deus, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Tudo é nosso, tudo que nós conseguimos experimentar, né, a partir da vida. 5, obedeça às instruções de Jesus sobre uma linguagem clara e honesta. A esse ponto aqui, ele fala sobre a simplicidade em relação a como nós falamos com as pessoas, a como nós nos apresentamos, irmãos. Às vezes a gente parece que tem um currículo vitae, né? Currículo, e quando a gente encontra com alguém, a gente começa a contar. Ah, porque eu fiz esse curso, ah, porque eu trabalhei na empresa tal, ah, porque eu sei isso, porque eu sou aquilo. A simplicidade de você simplesmente conversar sem precisar fazer esse relatório todo. Achar que precisa fazer isso, né, para mostrar alguma coisa para alguém. E o pior é a tendência que a gente tem, às vezes, de exagerar, né? Quando você vê uma pessoa falando sobre si mesmo, você fala, nossa, essa pessoa é importante. Mas será? Quando você trabalha num comércio, a forma que você vai vender um produto, será que você vai mentir para vender aquele produto? Não vai colocar a verdade ali? Evitar bajulação, meias-verdades, impressionar as pessoas. Nós precisamos entender que a gente simplesmente deve ser como Mateus 5,37. Seja a tua palavra assim, sim e não, não. Honesta, clara. Isso é uma vida de simplicidade. A gente poderia falar mais coisas aqui, mas a ideia é essa, irmãos. E o que eu disse, esse tema, ele tem como título prática, praticar. Então é mais uma coisa que a gente tem que exercitar, se policiar. Em tudo, seja na compra, seja no modo de se vestir, seja no modo de falar, seja no modo de tratar, de olhar as pessoas.
E lembra que eu falei bem no comecinho, é uma coisa que vem de dentro para fora. A gente tem que pedir, Deus, muda meu coração, porque que eu tenha essa simplicidade no agir. Isso vai fazer tão bem para nós, porque a gente vai entender, e tendo esse contentamento, a gente vai viver em paz. Muitas das nossas frustrações, da nossa preocupação, é essa vontade de ser esse grande, de ter esse reconhecimento, de aparecer, de ter um grande currículo para contar para os outros. E a vida é simples, não é assim. Não precisa disso. Nós precisamos estar bem diante de Deus, em humildade. E como a gente sempre fala, né, a nossa vida aqui é passageira, nós somos peregrinos. E um peregrino, ele não constrói essa casa na ponte, porque sabe que essa ponte vai cair, sabe que esse lugar vai se destruir. A nossa maior preocupação não deve ser construir neste reino, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e tendo essa consciência, essa paz de que as demais coisas vão ser acrescentadas. Você pode dormir hoje em paz. O teu futuro não está escrito. Não está escrito para você. Você não sabe o que virá amanhã, mas você pode dormir em paz, porque Deus vai acrescentar as demais coisas. Qual é a nossa necessidade? De buscar primeiro o reino de Deus. Lembra que eu disse no início? Todo mundo gosta de fazer plano, e a gente quer fazer quanto mais distante, melhor, né? Ter uma segurança, para os próximos 10 anos estou seguro. E aí de repente vem uma enfermidade, uma doença que a gente não sabe o que vai acontecer na próxima semana. Mas nós estamos seguros. E nós cremos que o melhor pode acontecer, porque é Deus que está no controle. Que Deus abençoe a gente, tá? Nós possamos ter essa vida mais simples. Em todos esses aspectos colocados diante de Deus, viver sem tantas complicações. Deus fez um homem reto, fez um caminho bom, e a maior parte das vezes as soluções são bem simples. Não precisamos complicar as coisas. Vamos nos colocar em pé? Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua palavra, agradecemos a Ti, ó Deus, por esse momento que o Senhor nos dá. Como é bom poder estarmos aqui juntos, e que o Senhor Deus fale conosco, ó Deus, fale o nosso coração, tire de nós tantas preocupações, Senhor Deus, em relação à nossa aparência, em relação, ó Deus, às nossas conquistas, ó Pai. Dá-nos humildade de saber tanto ser humilhado como ser honrado, ó Pai, que nós possamos ter simplicidade em todo o tempo, ó Pai. Pai amado, obrigado pelas nossas vidas, e que o Senhor venha aplicar essa palavra aos nossos corações, venha nos fortalecer, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.